Olá pessoal, bem-vindo aqui no canal. Nós estamos vivendo momentos difíceis aqui no Brasil. Cristãos estão sendo criticados por estarem se manifestando à frente dos quartéis. Eu trago aqui uma palavra, a resposta da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que nos orienta, nos ensina. Eu trago aqui para explicar um pouco sobre esta situação e a Bíblia Sagrada ensina a respeito dessas coisas. É muito importante que você compartilhe este conteúdo para que os irmãos possam ficar por dentro do que a palavra de Deus nos diz, os cristãos e o governo civil. Essa é uma palavra que está na Bíblia Estudo de Genebra. O governo civil é um meio ordenado por Deus para governar e manter a ordem na sociedade. É de uma série de meios, incluindo os ministros da igreja, pais em casa. O que está dizendo é que a palavra de Deus ensina que há 3 meios de Deus manter a ordem na sociedade. O primeiro meio são os pais em casa, colocando os filhos sob ordem e disciplina. Segundo, a igreja, ensinando os cristãos a serem honestos, verdadeiros e honrados na sociedade. Terceiro lugar, o governo civil, que Deus instituiu para botar ordem na sociedade. Cada um destes meios tem a sua própria esfera de ação. Veja bem, tem a sua própria esfera de ação, de autoridade, debaixo de Cristo. Ou seja, todos os meios, tanto família, os pais em casa, a igreja e governo civil, estão debaixo do cabeça. Então, Jesus Cristo é o cabeça federal da humanidade, é o cabeça da igreja, como disse o apóstolo Paulo, igreja é o corpo, e na família, Cristo é o cabeça e o marido representa Cristo sendo o cabeça da família. Isso é maravilhoso. Os limites de cada esfera de ação são estabelecidos mediante referência a outras esferas. Ou seja, quando termina a esfera de ação de um, começa a esfera de ação do outro. Em nosso mundo decaído, estas autoridades são instituídas por meio da graça comum de Deus. São instituições da graça comum de Deus. A graça comum de Deus é a graça de Deus para a humanidade. E a graça especial de Deus é a graça que diz respeito ao povo santo, a igreja. Chamada também de providência bondosa. A graça comum de Deus também é chamada de providência bondosa, colocadas como um baluarte contra a anarquia e a dissolução da sociedade. Então, Deus instituiu o governo civil por causa da sua graça comum contra a anarquia e para que a sociedade, a humanidade, se perpetue na Terra, não seja destruída. Com referência a Romanos, capítulo 3, verso 1 a 7, e 1 Pedro 2, 13 ao 17, a confissão de fé de Westminster explica a esfera de ação, a esfera do governo civil da seguinte forma. Abro aspas para a confissão de fé de Westminster. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a ele, a Deus, sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos que são bons e para castigo dos malfeitores. Magistrados civis,
não podem assumir para si a administração da palavra, ou seja, magistrados não serão responsáveis e tomarão para si a responsabilidade pela pregação da palavra e dos sacramentos, batismo, ceia, ou o poder das chaves do reino dos céus. Isso não é papel do Estado. Deus deu a administração da pregação da palavra e dos sacramentos à igreja e não ao Estado. Porque existem governos civis para o bem-estar de toda a sociedade. Deus dá-lhe o poder da espada, uso legítimo da força para administrar leis justas. Romanos 13, verso 4. Os cristãos devem reconhecer isto como parte da ordem de Deus. Versículos 1 e 2. Um governo pode cobrar imposto para o serviço que presta. Em Mateus 17, do 24 ao 27, quando Jesus Cristo mandou Pedro pescar e, na boca do peixe, tirar a moeda, 2 moedas, para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Que imposto era aquele? O imposto do templo. O templo de Jerusalém havia sido construído com recursos do Império Romano e o imperador cobrava imposto pelo uso do templo. Jesus, então, mandou Pedro, pescar e na boca do peixe tinha moedas que pagariam eles. E em Mateus 22, do 15 ao 21, aquela situação quando quiseram pegar Jesus Cristo numa armadilha, perguntando se deveria pagar imposto a César, e o Senhor Jesus disse, sim, deve pagar. Aquilo que é do Estado tem que ser pago, aquilo que é de César tem que ser pago. Romanos capítulo 13, dos versos 6 e 7, o apóstolo Paulo também ensina que o imposto justo deve ser pago. Mas se o governo civil proíbe o que Deus requer ou exige o que Deus proíbe, os cristãos não devem se submeter e alguma forma de desobediência civil torna-se inevitável. Atos capítulo 4, dos versos 18 a 31 e capítulo 5, dos versos 17 a 29, o apóstolo Pedro disse, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens quando os homens estiverem errados ou não estiverem alinhados com a vontade de Deus. Se referindo os homens às autoridades civis. A esfera de autoridade da igreja relaciona-se com o governo civil a nível da moralidade. A igreja tem a responsabilidade de cobrar sobre a moralidade dos governos e da legitimidade das suas políticas, se elas não são de acordo com a palavra de Deus. O envolvimento da igreja dos cristãos com a política é no sentido de cobrar dos políticos, a moral política dos políticos seja de acordo com os princípios da Bíblia, e se as políticas do governo são legitimadas pelas Escrituras Sagradas. Isso é papel da igreja, mas não deve assumir para si o papel de ditar as políticas. Essas questões administrativas é papel do governo civil e não da igreja. Considerando que essas avaliações podem levar os cristãos à ação política, eles devem agir na qualidade de cidadãos e não como representantes da igreja. Quando eles cobram legitimidade bíblica na ação pública, na ação política, e quando eles cobram moral bíblica dos políticos, eles fazem isso na condição de cidadãos e não na condição de representantes da igreja. Dessa forma, o evangelho funciona através da persuasão moral e da exploração da graça de Deus entre os cidadãos. Cristãos devem exortar, olha só, isso é muito importante.
governos a cumprir seu devido papel. Eles devem orar, devem obedecer à medida que o governo civil está de acordo com a palavra de Deus, e devem ainda vigiar, estar atentos aos governos civis. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, 1 Pedro 2, do 13 e 14, lembrando-lhes que Deus os ordenou para governar, proteger os bons e manter a ordem. Que Deus abençoe os cristãos, que Deus abençoe a igreja, que os cristãos queiram aprender a palavra de Deus e a se comportar segundo a palavra de Deus nos dias em que estamos vivendo. O momento é delicado, e a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus pode colocar as coisas no eixo. Deus pode colocar a casa em ordem, pode colocar o Brasil em ordem, usando inclusive de força maior para derrubar e destituir a força menor que arroga para si poder de não obedecer nada e não obedecer ninguém. Para tantos cristãos, a população de bem está no lugar certo, querendo que a coisa certa seja feita. Partilha este vídeo aos irmãos, para que eles possam ficar por dentro do que a palavra de Deus diz dos últimos acontecimentos. Tchau, tchau.